A paz do Senhor, amém, amados? Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 16. Sejam bem-vindos aí, irmãos que nos visitam hoje, pessoas que talvez estão vindo pela primeira vez, segunda vez, já veio há um tempo atrás, mas tem bastante tempo que não vem. Sejam bem-vindos, amém? Provérbios, capítulo 16, verso 1. Eu quero falar um pouquinho nessa noite de algo que o Senhor me ministrou. E o tema dessa noite é o poder de uma decisão. Amém? Eu não sei se você está aí diante de alguns desafios, mas o Senhor, Ele colocou essa palavra no meu coração. O poder de uma decisão. Provérbios 16, 1 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Na revista atualizada diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Na NVI diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Por que é importante nós falarmos sobre decisões? A importância está no fato de que Deus constituiu a nossa vida entregando para nós o poder de escolha diário. Deus, Ele nos colocou de acordo com a sua vontade em uma condição de termos necessidade de fazer escolhas diariamente. Nós não temos a opção de não escolha. Pelo contrário, quando alguém diz assim, sabe de uma coisa? Eu não quero escolher, não. Escolha você. Essa pessoa já fez uma escolha. A escolha de não querer escolher. Então, a lei que o Senhor estabeleceu sobre nós, ela nos dá liberdade até certo ponto. Porque a nossa tomada de decisão é um poder de escolha que acaba até o momento de nós, de fato, definirmos: a minha escolha é essa. Uma vez que eu escolho por algo, começa-se então o meu dever de colheita. Deus cria a mim e a você, e Ele coloca dentro de mim e dentro de você o poder de escolha. Enquanto nós ainda estamos no âmbito de decidir por algo, Deus está dando a nós uma liberdade para escolher. Mas uma vez que nós definimos o que queremos, nós perdemos o direito de escolha e passamos a nos mover num dever de colheita. Quantos estão entendendo e podem dizer amém? A natureza da nossa decisão, o Senhor até nos permite escolher, mas o fruto da nossa decisão, não. Só que, infelizmente, pela falta do temor a Deus, as pessoas elas tomam decisões de acordo com o seu próprio coração. E depois que as pessoas decidiram, seguindo o seu coração, elas começam a orar e a pedir a misericórdia de Deus. Por quê? Porque elas agora querem que a semente de limão que elas plantaram, Deus transforme numa colheita de banana. Isso vai dar certo? Em nenhuma área, nem no âmbito da agricultura, nem no âmbito das suas decisões. Se você plantou limão, você poderia ter escolhido a semente da banana, mas você quis a de limão, o fruto que você vai colher é de acordo com a semente que você definiu. Porém, por mais que Deus, Ele nos ame,
Por mais que a gente clame pela misericórdia, pela graça, misericórdia e graça, Deus, Ele não pode ir contra uma lei que Ele próprio estabeleceu. Você jamais ouviu na face da terra um testemunho de alguém que semeou uma semente específica e orou 24 horas, 6 meses, afinco, para que Deus a fizesse colher um fruto diferente daquela semente, e Deus fez isso acontecer. Você já ouviu um testemunho desse? Porque Deus não pode ir contra Ele mesmo. E o que Ele estabeleceu, estabelecido está. Essa é uma lei definida pelo Senhor. E é por isso que são tão importantes as nossas decisões. Por quê? Porque elas vão nos fazer colher frutos. Eu falei lá em casa, acho que foi com a irmã Lia ou com a missionária Enilda, sobre desejar plantar mamão lá no jardim de casa. Foi com a irmã Lia, né? E eu toda boba falei assim, deve ser simples, né? Mamão dá tão depressa. Podia plantar lá em casa, porque para mim ia plantar e aquilo ia ficar eternamente, eu comendo mamãozinho da minha horta. E aí a irmã Lia falou assim, não, mas o pé de mamão ele pode até dar rápido, mas ele morre rápido também. Você colher um pouco ali, daqui a pouco é como se passasse o tempo dele. Assim é com o mamão. Mas existem semeaduras e decisões nas nossas vidas que a gente toma, que são decisões que não vão durar por pouco tempo, mas são decisões que vão influenciar até mesmo a minha e a sua eternidade. São decisões que podem mudar o rumo, o percurso total da nossa vida. E aí eu gostaria que você abrisse comigo em Jeremias capítulo 17, verso 5. Porque, irmãos, como é triste a falta do temor e do discernimento. Quando não há temor, a gente toma decisões baseadas no nosso próprio coração. E a colheita de decisões baseadas no nosso coração é terrível. Olha o que diz Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nós estamos acostumados a citar esse versículo pensando que maldita sou eu quando confio em você, ou maldita é você quando confia em mim. Mas o que Deus estava querendo dizer aqui não é maldito o Eric quando confia no Souza, mas maldito é o Eric quando confia no próprio Eric e faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldita é a do Carmo quando confia na sua própria força e faz do seu braço, da sua carne mortal, o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Deus, Ele nos ensina a não confiar em nós mesmos. E o motivo pelo qual Ele nos orienta dessa forma está no verso 9 de Jeremias 17. Olha o que diz. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Porque eu e você não podemos tomar decisões baseadas no nosso coração? Porque o nosso coração é enganoso e demasiadamente corrupto. Eu te pergunto, você confia num ladrão que entra na sua casa para roubar aquilo que você conquistou com muito suor? Você vai ver o ladrão roubando a casa da vizinha, vai abrir as portas e fala: ei, antes de ir embora, entra aqui. Essa é a senha lá do cofre. Aqui está a chave da porta do guarda-roupa onde eu guardo os meus dólares. É assim que você faz? Não. Por quê? Porque você jamais vai abrir algo valioso para alguém que é corrupto e tem o objetivo de roubar você.
Só que quando se trata do nosso coração, que o próprio Deus disse que é enganoso e que é demasiadamente corrupto, a gente diz assim: se eu sentir paz no meu coração, eu vou fazer. E às vezes a gente conhece a palavra, a gente já recebeu uma direção, a gente já recebeu um conselho para que a gente não tome determinada decisão, mas a gente prefere acreditar no que é corrupto e enganoso do que acreditar no que é verdadeiro e dura para sempre. O nosso fundamento em nossas tomadas de decisão precisa ser a palavra de Deus, porque a Bíblia afirma que o nosso coração pode fazer planos 1000, mas enganoso e desesperadamente corrupto ele é. Ainda que a gente possa fazer planos, a resposta certa sempre virá da boca de Deus. Deus me permite desejar muitas coisas. Deus te permite planejar muitas coisas, mas Ele não deseja que nós venhamos a ser guiados por aquilo que desejamos, mas sim por aquilo que nós ouvimos da boca dEle que nós devemos decidir. Toda decisão fundamentada puramente nos nossos sentimentos está fadada ao fracasso. Você não precisa se manifestar aí, mas eu creio que você pode olhar para trás e ver algumas decisões que você tomou baseada no seu coração e que hoje, mais maduro, depois de ter quebrado a cara, você pode olhar para trás e dizer: para que eu fui fazer aquilo? Por que eu entrei naquele trabalho? Por que eu saí daquele emprego? Por que eu entrei naquele relacionamento? Meu Deus, maldita a hora que eu fui falar aquela frase dentro de casa. Maldita a hora que minha mãe me deu um conselho e eu não dei ouvidos. Maldita a hora que a minha mulher falou: não faz, não faz, não faz. E depois eu tive que ouvir: eu te avisei. O Senhor não nos impede de planejar, mas Ele nos orienta a colocar em oração diante dEle todos os desejos do nosso coração. Filipenses 4:6. Você pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aqui Paulo ele está nos dando um conselho, uma direção, para que a gente não ande ansioso por motivo algum. Mas o que é que nós precisamos levar em oração diante do Senhor? Antes, as vossas petições sejam em tudo. Sabe o que Paulo queria dizer quando ele usou essa expressão tudo? O que ele queria dizer? Tudo. Nós precisamos levar tudo diante de Deus. Tiago vai dizer que nós devemos dizer assim: se Deus quiser, se Deus permitir, amanhã, na hora que eu levantar, eu vou lá na casa de fulano de tal para resolver essa situação com ele. Por quê? Porque desde as decisões aparentemente mais simples das nossas vidas, até as decisões que vão influenciar toda a nossa vida, tudo, absolutamente tudo, nós precisamos levar diante do Senhor. Se nós entendêssemos isso de fato e de verdade, quantas frustrações, quantas decepções, quantos problemas poderiam ser evitados em nossas vidas, se nós cumpríssemos essa palavra? Você pode responder para você mesmo?
Talvez você não precisaria estar no segundo, terceiro, quarto casamento, relacionamento. Talvez você não precisaria hoje estar endividado. Talvez você não precisaria hoje estar passando ou sofrendo um processo de separação ou de divórcio. Talvez você não precisaria hoje estar aí desempregado. Por quê? Porque você teria ido para a palavra, você teria ido buscar recursos de respostas certas em Deus e não através do engano do nosso e do seu coração. A pior coisa que podemos fazer é tomar decisões baseadas na nossa ansiedade. E o conselho do Espírito para mim e para você é: não faça nada sem antes submeter o que você deseja à vontade de Deus. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel 13, esse texto aqui é um alerta gritante diante dos nossos olhos. Eu vou ler aqui e gostaria que você prestasse atenção na minha leitura. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Miquimás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal. E os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E então Saul ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. O fato de oferecer holocausto, de oferecer ali sacrifícios ao Senhor antes de ir para uma batalha, significava que o exército de Deus havia
O exército de Israel havia buscado a presença de Deus para só então entrar em confronto com o povo inimigo. Só que Saul havia recebido uma palavra de Samuel, o profeta, dizendo para ele: Saul, no 7º dia eu irei até você. Até o 7º dia eu irei ao seu encontro. Só que nós percebemos que Deus, ele estabeleceu os sacerdotes para oferecerem sacrifícios. E Saul, ele era rei, ele não era sacerdote. Só que diante de toda aquela pressão que Saul estava vivendo, os filisteus vindo, os filisteus preparados para poder vir contra Israel, movido por tamanha pressão, Saul, sem ver Samuel chegando, ele toma uma decisão desesperada, precipitada, errada. E ele diz assim: me traz aí. Traz o sacrifício, traz o holocausto, porque eu vou oferecer esse sacrifício diante de Deus. Porque como é que eu vou contra os filisteus antes de buscar a Deus? Traz, eu resolvo isso. A gente não tem tempo para esperar, não. Só que Samuel disse que no 7º dia ele chegaria. Que horas que acaba um dia? Às 0 horas. Saul precipitadamente oferece um sacrifício e de repente quem chega? Samuel. Quando Saul vai falar com Samuel, Samuel olha para ele e fala assim: o que foi isso que você fez, Saul? Você enlouqueceu? E nessa hora, Saul, ele se justifica diante de Samuel, dizendo para Samuel assim: olha, você não chegava? Eu fiquei desesperado e movido pela minha alma, eu fui e fiz isso. E Samuel, então, o profeta que deveria de ter feito o sacrifício, diz para Saul assim: porque você tomou essa decisão, o seu reinado vai ser extirpado da face da terra. Saul, se você tivesse obedecido, o seu reinado iria continuar, iria ter posteridade. Mas porque você tomou uma decisão pela sua alma, precipitadamente, o seu reinado terá fim. Saul, ele quebrou os princípios por causa das pressões na sua alma. Só que princípios, irmãos, eles são irrevogáveis. E a quebra deles sempre vai trazer prejuízos. Mas foi um momento de pressão, pastora, você não está entendendo. Eu não tinha escolha. Ali era aquilo, ou mata ou morre. Para não morrer, eu matei. Não, você não está entendendo, eu não tive escolha. A minha alma estava sedenta demais, a minha alma estava carente demais, a minha necessidade era grande demais. Eu não tinha tempo para pedir a Deus socorro. Então eu fui lá e tomei a decisão segundo a minha alma. Só que quando Saul, ele quebrou esse princípio, ele perdeu a bênção de Deus para governar Israel. Quando eu quebro, quando você quebra um princípio de Deus, nós perdemos a autoridade no reino. Enquanto estamos sob princípios, enquanto estamos caminhando, pode estar passando o vale que for, mas a gente continua sobre os princípios de Deus. Deus nos dá graça para vencer. Agora, quando a gente quebra princípios, a gente atrai maldição. O que levou Saul a agir daquela maneira, sabe o que foi? Uma boa vontade. Você já agiu de boa vontade e colheu péssimos frutos por causa da sua boa vontade? Você já quis ajudar aquela pessoa financeiramente, aquela pessoa não te pagou e você ficou endividado porque você teve uma boa vontade de ajudar? Você já se propôs ser fiador de alguém e quando você se comprometeu lá, esse alguém não saldou a dívida e você perdeu um carro, uma casa, você perdeu um bem porque você se comprometeu? Há uma frase que diz que de boa vontade, o que está cheio? O inferno está cheio.
porque nós não devemos ser guiados pela boa vontade, mas por princípios imutáveis da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra nossa precisa ser sim, sim e não, não. Decisões, queridos, elas definem o nosso destino. Decisões definem o destino da sua vida, da sua família e até mesmo de gerações. Caim passou a andar errante pelo mundo porque ele escolheu matar o seu irmão Abel por inveja. Decisões definem destinos. A mulher de Ló virou uma estátua de sal, como o pastor pregou esses dias, porque escolheu desobedecer a Deus fazendo o quê? Olhando para trás. Saiam sem olhar para trás, porque isso vai livrar vocês da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas ela estava tão presa no passado dela, que ela não conseguiu sair olhando para frente. Ela saiu, mas olhando para trás, virou uma estátua de sal, sem vida. Quase toda a primeira geração que saiu do Egito morreu no deserto, exceto Josué e Caleb, porque escolheram viver segundo a obstinação dos seus corações. Deus queria trazer uma mentalidade nova, uma mentalidade de reino, mas eles escolheram, eles decidiram permanecer com uma mentalidade de escravos. Jonas, ele foi parar no ventre de um peixe, porque ele escolheu fazer conforme a sua própria vontade, ao invés de seguir a direção de Deus. E eu te pergunto, quantos filhos não perderam as suas vidas, porque escolheram desobedecer e desonrar uma palavra de seus pais? Nós conhecemos a história de uma menina, que ela queria porque queria num dia, numa noite lá sair para uma festa. E a mãe não deixou ela ir. E ela, muito espertinha, arrumou a cama, colocou ali os travesseiros, jogou a coberta por cima, como se ela tivesse deitada ali, pulou a janela e foi para onde ela tanto desejava ir. E de repente, na madrugada, o telefone toca, a mãe atende e alguém diz que havia acontecido algo terrível com a filha dela. Que aquela menina estava morta e ela disse assim, a mãe disse, não, minha filha está dormindo. E a pessoa disse, não, ela estava em tal lugar. E a mãe disse, não, a minha filha está no quarto. E a pessoa disse, não, a sua filha está morta em tal lugar. E quando a mãe entra no quarto e puxa a coberta, haviam ali travesseiros e a filha dela estava morta na decisão e na escolha de desobediência dela. Quantas pessoas já entraram em relacionamentos infelizes e fracassados porque não buscaram conselho ou não deram ouvido aos princípios da palavra de Deus para o casamento. E elas pensaram assim, deixa eu fazer do meu jeito. Primeiro a gente junta, depois a gente casa. Deixa eu viver da minha maneira, depois eu me arrependo, depois eu me conserto. E quantas mulheres não foram para debaixo da terra, porque elas se envolveram em relacionamentos abusivos? Quantas famílias não ficaram endividadas por causa de loucuras realizadas por um cônjuge que não buscou a direção de Deus para administrar os recursos da família? Não, é só um empréstimozinho. Não, moça, não vai dar problema não, eu sei o que eu estou fazendo. Aí aquele dinheiro que era para entrar no dia 10 não entrou, no dia 20 não entrou, se passaram 30 dias e se passaram mais tanto tempo e daqui a pouco o agiota está lá batendo na porta da pessoa e daqui a pouco a pessoa está perdendo a sua casa, está perdendo o seu carro, quando não perde a sua própria vida. Mas certamente se essa pessoa tivesse buscado a Deus, Senhor, eu me endividei, tem misericórdia de mim, me dá uma saída, enviaria um escape. Quantos hoje estão como mendigos na rua, porque cometeram erros gravíssimos ao longo de suas vidas e comprometeram seu futuro? Nós já trabalhamos servindo sopão nas madrugadas lá em Friburgo.
e de atender pessoas na rua que tinham casa, irmãos. Que tinham comida dentro das suas casas, mas estavam na rua porque escolheram viver um relacionamento, uma aventura que os filhos não aceitaram. E essa pessoa escolheu virar mendiga com o homem do que permanecer dentro da sua casa, vivendo de maneira saudável. Quantas pessoas estão presas em vícios de bebida, de drogas, prostituição, roubo, que poderiam estar livres hoje, se tivessem dito não para a primeira experiência que foi colocada diante deles. Quantas pessoas poderiam hoje ser um cidadão normal, de bem, trabalhador, mas está lá atrás das grades, porque um dia alguém virou e falou assim: experimenta aí, larga de ser careta. Se aquele jovem tivesse dito não naquela primeira oportunidade, hoje ele poderia estar solto na sociedade, livre. Mas não, às vezes está há anos debaixo, atrás de umas grades. Por quê? Porque não soube dizer não na hora certa. Só que o inverso também é verdadeiro. Enquanto que decisões erradas nos fazem colher frutos venenosos, uma decisão guiada pela vontade de Deus pode até ter tudo para dar errado humanamente falando, mas no final acaba dando certo para a glória de Deus. Quando a gente olha para Abraão, você vê que Abraão não negou o seu filho Isaque quando Deus pediu Isaque como sacrifício no monte. Humanamente falando, me responde: você acha que dá certo? Se Deus vira para você, Josi, e fala assim: traz Carol e oferece Carol como holocausto em cima do monte. Humanamente falando, vai dar certo? Não, Josi, vai lá, traz Heitor. Eu quero que você sacrifique Heitor sobre o altar agora para mim. Você deixa, Tiana? A vovó deixa? Meu neto, não. Humanamente falando, era loucura Abraão obedecer à voz de Deus. Só que, queridos, quem caminha por obediência, ainda que pareça que vai dar errado, no final das contas, essa pessoa colhe os melhores frutos que o céu poderia dar. E porque Abraão obedeceu a Deus, Deus fez com que, figuradamente, Isaque fosse trazido de volta dentre os mortos. Porque Abraão não negou o seu único filho. A Bíblia diz que a sua descendência se tornou como a areia do mar e como as estrelas do céu, incontável. Porque Abraão obedeceu a Deus, da sua descendência veio quem? Jesus. E em Jesus, Deus fez de bendita todas as famílias da terra. Quando a gente olha para a história de Ruth, a gente percebe que Ruth era uma jovem moabita que se casou com o filho de Noemi. Só que, num determinado momento da trajetória da vida delas, a Bíblia diz que a sogra Noemi ficou viúva. Ruth e Orfa, duas concunhadas, também ficaram viúvas e sem filhos. Noemi disse para as suas noras assim: vocês podem escolher a vida de vocês, voltem para o povo de vocês, reconstruam a vida, porque eu não tenho mais nada para oferecer. Orfa, chorando, disse: beijo minha sogra, vida que segue. E voltou. Mas Ruth tomou uma decisão não baseada em circunstâncias, mas ela disse assim para sua sogra: o seu Deus será o meu Deus. O seu povo é como o meu povo. E porque Ruth decidiu permanecer ao lado da sua sogra, Deus fez uma reviravolta na vida de Ruth. Ela voltou para Belém junto da sua sogra. E lá Deus levantou Boaz como resgatador da vida dela. E quando Boaz resgatou a Ruth, se casando com ela, ela se tornou mãe. E sabe de quem? De Obed, o avô de Davi. De quem por essa descendência veio Jesus. Se Ruth
escolhe pelo coração dela voltar para o povo dela, talvez ela morreria sem salvação. Mas porque ela tomou uma decisão de acordo com a vontade de Deus, quando você vai ler sobre a genealogia de Jesus em Mateus, você vai ver o nome dela citado, Ruth. Uma escolha guiada pela vontade de Deus fez com que Ruth tivesse a história dela marcada pela vida de Jesus. Esther é uma outra referência para nós. Esther escolheu correr o risco de perder a própria vida para poder entrar na presença do rei a fim de livrar o seu povo de ser exterminado de face da terra. Ela poderia ter morrido, mas ela não agiu segundo seu coração, mas segundo o propósito eterno de Deus. E por fim, antes do fim, João Batista, ele era um profeta, ele escolheu seguir o seu chamado profético ao invés de seguir a linhagem sacerdotal do seu pai. João Batista poderia ter escolhido ser sacerdote porque era um direito de linhagem. Mas ele entendeu que o desenho profético de Deus para ele não era que ele fosse simplesmente um sacerdote, mas um profeta. Porque João Batista escolheu cumprir a vontade de Deus. Sabe qual foi o fim dele? A sua cabeça foi trazida sobre uma bandeja. Só que esse homem, que humanamente falando teve um fim trágico, ele cumpriu o propósito de vida dele, porque ele preparou o caminho para a vinda do Senhor. E por fim Jesus, lá no Getsêmani, sabendo que ele precisava cumprir o propósito de vida dele, morrendo a minha e a sua morte na cruz. Ele fez uma oração ali naquele jardim do Getsêmani, que é o maior ensinamento para mim e para você. Às vezes a gente acha que Jesus orou pedindo ao Pai para que o livrasse da cruz, mas essa não foi a oração de Jesus. Na verdade, a oração de Jesus foi pedindo ao Pai para que a vontade dele fosse feita, ainda que o preço a ser pago fosse a entrega da sua própria vida na cruz. O que Jesus desejava era viver o cumprimento da vontade do Pai. E quando ele fez essa oração, o Pai o encorajou de tal maneira que ele se levantou daquele jardim direto para onde? Para a cruz. É trágico o fim de Jesus dessa forma? Aparentemente sim, porque ele morreu por um pecado que nem era dele. Ele morreu por um salário que ele nem devia. Só que a entrega de Jesus fez com que você e eu, 2000 anos depois, estejamos aqui, salvos e libertos, para a glória do nome do Pai. Esses e tantos outros exemplos bíblicos, e até mesmo exemplos dos nossos dias, sinalizam que sempre vale a pena recorrermos à busca e submissão à vontade de Deus. Eu disse sempre vale a pena. Não queira buscar pela vontade de Deus só quando você estiver sem saída. Mas mesmo quando for simples, peça a Ele, Senhor, eu devo ou não devo? Eu falo ou não falo? Eu saio ou eu fico? Eu compartilho ou eu guardo? Eu me aliancio ou eu corto esse vínculo? Eu peço as contas ou eu espero mais um pouco? Eu aceito essa proposta por necessidade ou eu permaneço no propósito eterno do Senhor? Eu invisto nesse negócio ou é mais seguro e é da sua vontade eu permanecer trabalhando para os outros? O que é, Senhor, que o Senhor tem para mim? Por que vale a pena fazermos essa pergunta a Deus? Existe um desenho que Deus estabeleceu para nós desde a eternidade.
Ele sabe o que cabe na minha vida, o que cabe na sua vida ou não. Ele conhece, queridos, o nosso passado, o nosso presente e também o nosso futuro. Deus sabe, Deus conhece. Então, se existe segurança em alguma coisa sobre a face da terra, a segurança está em nós confiarmos no único Deus verdadeiro. A chave necessária para usufruirmos das escolhas de Deus por nós é a fé. Essa é a chave que nos faz caminhar em obediência. Porque somente uma pessoa que entendeu quem Deus é verdadeiramente consegue confiar que a vontade dele sobre as nossas escolhas é de inteira confiança. Você só consegue confiar as suas decisões a alguém que você confia cabalmente. Por que a gente não pergunta a Deus o que a gente deve de fazer, o que a gente precisa escolher? Porque a gente é incrédulo e não confia que Deus de fato tem o melhor para nós. Então, como eu não acredito Deus 100%, eu vou dar meu jeitinho brasileiro aqui porque eu me garanto. Uma pessoa incrédula e orgulhosa não se submete em oração diante de Deus, porque ela sabe que Deus é capaz de transformar até mesmo as motivações do coração dela. Sabe quando você quer muito algo? Eu quero. Não adianta, qualquer um pode vir falar porque eu quero. Ai, Deus, eu quero. Senhor, eu quero. Sabe quando você está desse jeito assim? Você nem ora. Você pensa assim, vai que eu vou para Deus falar isso e eu quero tanto, vai que Deus muda meu desejo. E Deus me livre, vou orar não. Vamos ver o que dá, vou matar no peito. Mas uma pessoa humilde que confia em Deus, ela busca orientação e ela desfruta do melhor do céu nessa terra. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E diante dessa palavra, existem 2 tipos de pessoas nessa noite, neste lugar. Ou talvez você se enquadre em áreas diferentes nesses 2 tipos de pessoas. O primeiro são pessoas que têm diante delas questões, decisões a serem tomadas e precisam da graça e da orientação do céu para que você não tome decisões erradas na sua vida. Talvez existem áreas da sua vida que diante de você existem 2 caminhos. E você precisa definir e escolher o que você vai definir. E você precisa de uma resposta clara do céu. Talvez na sua vida ou em alguma área da sua vida, você já viveu situações que você semeou errado. Você tomou decisões de acordo com o seu coração enganoso e corrupto. E hoje, você está colhendo frutos venenosos por causa dessa semeadura no passado. E você precisa da misericórdia de Deus e da orientação do Espírito Santo para que Ele te conduza nessa colheita. Até que pela misericórdia dEle, esses frutos venenosos que você está colhendo aí venham morrer. E se a decisão que você tomou lá atrás errada não for uma decisão que o fruto vá morrer, mas esse fruto você vai ter que conviver com ele até a sua morte, Deus, Ele quer te dar sabedoria para que você saiba como conviver com essa situação. São 2 coisas diferentes.
Uma é quando o poder de escolha ainda está diante de nós e a gente precisa ouvir a voz de Deus para caminhar. A outra é quando a gente já avançou no poder de escolha e hoje a gente já está usufruindo dos frutos ruins dessa escolha. O que fazer agora? Ah, mas para mim não tem mais jeito não. Se você faz assim, ó. Se você ainda está com o direito de respirar, eu quero dizer para você que tem jeito. Não tem jeito para quem já passou dessa vida. Mas para nós que ainda estamos aqui, ainda que a colheita esteja sendo dolorosa, há jeito. Tem colheita que, clamando pela misericórdia, Deus faz secar aquele fruto, com o tempo aquilo acaba e vira testemunho. Tem colheita que não dá mais para voltar atrás, não. Só que Deus ele pode te capacitar, te dar graça, te dar sabedoria. Você pode olhar nos olhos do Senhor nessa noite e o Senhor olhando para você dentro dos seus olhos dizer: filha, filho, eu sei que não tem mais jeito voltar atrás nessa situação. Mas eu posso te dar sabedoria divina para que você contorne isso e saiba como lidar com essa situação. Tem jeito, filho. Tem jeito, filha. Comigo é possível que a partir de agora você semeie novas sementes e lá na frente a sua colheita será para a vida e não para a morte. Último texto, 1 João 5,14, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Elcio, essa é a confiança que você tem para com Deus. Que se você pedir alguma coisa a Ele, segundo a vontade dEle, Ele vai te ouvir. É por isso que essa é uma noite em que nós temos a oportunidade de nos levantarmos diante do Senhor. Não importa a sua idade, não importa a sua história de vida, não importa se você é crente há 100 anos ou se hoje é a primeira vez que você entra numa igreja. Não importa. De verdade que não importa. Hoje é uma noite de oportunidade do céu na terra. Oportunidade de quê, pastora? De todos nós fazermos uma oração em concordância. Uma oração que não corre o risco da gente não ser atendido. Uma oração que quando a gente fizer, certamente o céu se abrirá e Deus nos atenderá. Se você deseja fazer essa oração junto comigo, eu te convido a se colocar de pé aí no seu lugar. Deus não te trouxe aqui para que você venha colocar diante dele uma lista de pedidos a seu bel prazer. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para que a gente ore no modelo que Jesus nos ensinou. E qual foi o conteúdo da oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito o que mesmo? Assim na terra, barro, que sou eu e você, da mesma maneira que a vontade de Deus é estabelecida onde? No céu. Aí vem João e diz a mesma coisa. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por isso eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E aí, do mais profundo do seu coração, eu quero te desafiar a se entregar diante da presença de Deus, colocando adiante dele aquilo que está aí como uma confusão dentro de você.
você não sabe o que fazer, você não sabe que decisão tomar, você não sabe qual caminho seguir, mas comece a dizer para Ele: Pai, me orienta. Pai, o que eu devo fazer? Essa é a tua vontade? É ou não é, Senhor? E se a sua situação diz respeito a frutos venenosos que você está colhendo por causa de uma decisão errada no passado, essa é uma noite de oportunidade de você colocar esses frutos diante de Deus, clamando por misericórdia. Feche os teus olhos e comece a fazer a sua oração diante do Senhor. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, se a minha vida seja tua vida, Jesus. Pai, diante da tua presença nós viemos nessa noite, Senhor. Nós reconhecemos neste lugar aberto um portal de oportunidades. Senhor, tu conheces os nossos corações individualmente. Tu conheces o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E nós queremos colocar diante de ti, Pai, cada uma das nossas decisões, cada escolha que precisamos tomar nesse tempo. Nós pedimos a ti para que a nossa vontade não seja feita, mas que a vontade do Senhor se estabeleça. Que o Senhor nos ajude a decidir segundo o teu coração. Que o Senhor nos ajude a decidir segundo o propósito eterno do Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, a caminhar não de acordo com o engano do nosso coração, mas de acordo com a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Deus, qualquer movimentação da nossa vida aqui na terra, nós queremos submeter ao Senhor. Se essa é a tua vontade, nos dê direção clara. Senhor, nos fale por meio da tua palavra. Senhor, confirme através da boca dos nossos líderes. Pai, em nome de Jesus, confirme, Senhor, através da esposa ou do nosso marido, através da boca dos nossos pais. Nós não queremos caminhar por nós mesmos, Senhor. E nós também colocamos diante de ti, Pai, cada fruto de dor, cada fruto de desobediência que nós temos colhido. Nós reconhecemos que nós tomamos decisões no nosso passado que não foram direcionadas pela tua palavra, Deus. A tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. Por isso, venha
com misericórdia sobre nós, Senhor. Perdoe-nos pelas decisões amargas que tomamos no nosso passado. Perdoe-nos, ó Deus, porque nós agimos segundo a tolice do nosso coração. Senhor, naquilo que nós ainda podemos consertar, dá-nos graça, dá-nos sabedoria. E naquilo que não há mais jeito de consertarmos, Senhor, nos ensine a lidar com essa situação. Não mais debaixo de um espírito de acusação, mas debaixo de um espírito onde a misericórdia e a graça do Senhor se manifesta. Eu declaro, Senhor, aberto uma nova oportunidade sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã, para que possam fazer escolhas diferentes, para que possam viver de maneira diferente. Que essa dívida com o agiota, pela sua infinita misericórdia, o Senhor dê condição para essa pessoa pagar. Que essa decisão do inferno de se posicionar, não da maneira como o Senhor tinha estabelecido, venha pela misericórdia de Deus, como uma oportunidade do céu para que você mude de vida, mude de história, mude as suas escolhas. Eu declaro redenção e remissão pelo sangue de Jesus sobre a sua vida. Que aquilo que o Senhor disser para você, pare, você venha parar. Que aquilo que o Senhor disser para você, espere, você venha esperar. E naquilo que Deus disser, vá em frente, vá adiante, porque eu estou com você. Você permaneça em obediência diante da presença dEle. Declare isso diante do Senhor. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. É isso. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Obrigada, Pai, por essa oportunidade nessa noite. Obrigada, Espírito Santo, por nos atrair a este lugar. Obrigada, Senhor, pela sua infinita graça, pela sua misericórdia que se renova neste dia sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, porque essa é uma noite que pode mudar a nossa eternidade diante da tua presença. Nós estamos aqui, Pai, e agradecemos por esse tempo, porque nessa noite nós sabemos que o Senhor atenderá o nosso pedido. Porque nós não pedimos aqui algo que esteja contrário à sua vontade, mas a nossa oração nessa noite é para que a sua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Que tudo que nós declaramos diante da tua presença, o Senhor venha fazer prosperar a partir de hoje nos nossos corações. Cada pessoa que ouvir essa palavra possa passar por esse portal de oportunidade e que o futuro dessa pessoa seja transformado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Deus. Diga assim: muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu submeto
os desejos do meu coração, a tua vontade. E que essa seja a sua oração todos os dias da sua vida. Quantos podem dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra?